E aí, pessoal, beleza? No vídeo de hoje, a gente vai implementar um joguinho de matemática, principalmente para quem gosta de neuróbica, que é um termo criado pelo neurocientista Lawrence Katz e que é tipo uma ginástica para o cérebro. Bom, e como esse nosso jogo vai funcionar? Eu desenhei aqui uma espécie de fluxograma para explicar o que a gente vai fazer. Primeiramente, ao iniciar o jogo, teremos um menu com as seguintes opções: 1. Nova partida. 2. Maior pontuação. E 0. Sair. Se a opção 1 for escolhida, é digitado o nome do jogador, ele seleciona o tipo de operação que ele deseja resolver, adição, subtração, multiplicação ou divisão, e depois ele define quantas operações dessas daqui ele quer resolver. Após isso, o jogo começa, certo? Aí cada operação ela vai ser formada por números gerados aleatoriamente. E a cada resposta, o programa ele vai exibir uma mensagem se a resposta dada está certa ou não. Se ela estiver errada, a gente mostra o resultado correto, tipo como um gabarito, beleza? Ao terminar de responder as N operações desejadas, nós exibimos o resultado final, né? E exibimos um menuzinho também perguntando o que ele deseja fazer. No caso, sair, finalizar o jogo ou aqui voltar para o menu principal, certo? Pronto. Daí, se o usuário digitar a segunda opção do menu, nós mostramos a maior pontuação até o momento, bem como o nome do jogador. Aí, caso a opção seja a 0, o jogo é encerrado. Beleza? Bom, especificadas as características do jogo, nós já podemos partir para a implementação. Bom, de bibliotecas a gente vai usar a stdio, que contém as funções de entrada e saída, a string.h para fazer a manipulação de strings, né? A stdlib, que ela contém duas funções para a gente gerar os números aleatórios, né? A função rand e a srand, e a time, que ela é utilizada para pegar o tempo do sistema e utilizar nessa geração de números aleatórios, certo? Agora a gente já pode começar a declaração das nossas variáveis. No caso, a gente vai ter um nome, né, que é o nome do jogador. E a gente também vai precisar de um nome para armazenar o nome do jogador que vai estar no ranking, né? Uma coisa é o jogador que está numa partida, e o outro vai ser um jogador que está no ranking. Então a gente vai precisar de outro nome para armazenar isso. A gente vai inicializar ele com vazio, né? Porque no início do jogo nenhum jogador está ranqueado. Então a gente deixa só esse hífen. A gente também vai precisar de um int opção, operação e qtd operações, que conforme a gente definiu na especificação do nosso jogo, a opção vai ser para selecionar a opção do menu, a operação vai ser para selecionar a operação aritmética e tal, e a quantidade de operações como a gente definiu, né? A gente vai precisar de umas variáveis também para controlar a pontuação do jogador, né? Verificar se a resposta está certa ou não. Então vai ser pontos, resposta, o gabarito e a pontuação máxima, que sempre que terminar o jogo ela vai ser atualizada se a pontuação do jogador for maior que a pontuação anterior, né? No caso aqui, a nossa pontuação máxima no início vai ser 0. E aqui a gente vai ter os nossos números, né? Que vão ser gerados aleatoriamente no fluxo do jogo. Beleza? Agora aqui eu vou declarar 3 variáveis auxiliares que vão servir como uma definição do nível do nosso jogo. Porque assim, a função rand e srand, ela funciona de forma que a gente pode delimitar o intervalo do número que está sendo gerado. E nesse caso aqui, a gente vai definir algum intervalo para as nossas operações. No caso da soma e subtração, os nossos números vão ser gerados de 1 a 50, certo? Então, a gente define isso aqui.
vai ficar mais claro quando eu explicar a função em si. Abstraiam essa ideia por enquanto e depois eu explico como ela vai se dar. E max div também vai ser 100. Bom, a nossa soma vai ser números de 1 a 50, a nossa multiplicação vai ser números de 1 a 10 e a nossa divisão vai ser números de 1 a 100, beleza? Como eu havia falado, a biblioteca stdlib ela possui uma função chamada srand, que ela recebe como parâmetro um valor que é utilizado como uma semente para a geração dos números aleatórios. Geralmente essa semente é passada por meio da função time, né? Que ela, como eu disse, ela pega o tempo do sistema e utiliza para gerar esse número aleatório. E essa função é usada da seguinte forma: srand time null, certo? Eu não vou me alongar muito na explicação dela, mas na descrição do vídeo eu vou deixar um link com todas as especificações de parâmetros e tudo mais, para quem tiver curiosidade em saber mais sobre ela, beleza? Como a gente tinha especificado também, o nosso programa ele vai possuir um menu principal, que vai ter 3 opções: nova partida, ranking e sair. Nesse caso, a gente precisa de um laço de repetição para que o usuário possa executar o jogo, né? Iniciar uma partida sempre que ele quiser. Então a gente vai utilizar um do while para controlar esse fluxo. Então, enquanto a nossa opção for diferente de 0, ele vai executar o conteúdo desse nosso laço aqui, beleza? Sempre que se iniciar uma nova partida, a nossa pontuação deve ser zerada, né? Então aqui a gente coloca pontos recebe 0. Por uma questão de design, para a tela não ficar muito poluída, toda vez que a gente for iniciar uma nova partida também, a gente limpa o conteúdo da tela, né? Se você estiver usando Linux, aqui você escreve clear no lugar de cls. Beleza, então aqui a gente pode imprimir o cabeçalho do nosso jogo, né? Colocar aqui math mini game. Pronto. Quebra a linha. Beleza. E aqui a gente vai utilizar outro laço de repetição no nosso menu, porque pode ocorrer de o usuário ele digitar uma opção que não é válida, né? Então, enquanto ele não digitar uma opção válida, a gente sempre exibe o menu. Então, vai fazer isso daqui enquanto a opção for diferente de 0 e a opção for diferente de 1 e a opção for diferente de 2, certo? Daí aqui dentro a gente pode imprimir isso. printf menu printf nova partida printf 2 colocar pontuação máxima, que vai exibir o nome do jogador e a pontuação, né? E a nossa opção sair, que é a 1. Aí aqui a gente captura a nossa opção, porcentagem de opção. Aí se a opção for inválida, o ideal é a gente escrever uma mensagem na tela, né, para o usuário saber. Então, se a opção não for nenhuma dessas daqui, a gente dá um printf opção inválida, certo? Pronto. E aqui a gente já tem a nossa primeira entrada. Vamos começar com a opção mais fácil, né, que é a sair.
Se a opção que o usuário digitar for 0, a gente simplesmente dá um return 0, né? É uma mensagem para o compilador que o programa terminou corretamente. A gente também pode dar uma quebra de linha e limpar a tela, né? Porque caso isso não ocorra, a gente executa as outras opções. Agora, se a opção for 1, a gente vai iniciar uma nova partida, certo? Então, if opção 1. Agora a gente digita todo o fluxo de uma partida aqui dentro desse condicional. A gente pode copiar esse pequeno cabeçalho aqui para exibir sempre que uma nova partida começar e podemos pedir o nome do jogador, né? Digite seu nome. scanf, %s, nome. Aí aqui a gente dá uma quebra de linha. E como a gente fez no menu, aqui o jogador ele vai precisar escolher a operação. E pode ocorrer dele digitar uma operação inválida. Então a gente vai executar o conteúdo desse laço enquanto a operação não for válida, certo? Enquanto a operação for diferente de 1 e copiar aqui para agilizar, e operação for diferente de 2 e operação for diferente de 3 e operação for diferente de 4, a gente digita o conteúdo do laço. Bom, e quais são essas operações, né? Vai ser operação, aí aqui printf 1 soma, dois subtração 3, 2 subtração 3 multiplicação 4 divisão. Beleza. Aí aqui a gente captura a opção digitada pelo usuário. scanf operação. Beleza? Aí como a gente fez lá também, se nenhuma das opções do menu for válida, a gente exibe uma mensagem. Então, printf operação inválida. Certo. Uma vez que a gente já tem o nome do jogador e a operação dele, a gente precisa da quantidade de operações que ele quer resolver, né? Nesse caso aqui a gente vai precisar de outro condicional, porque pode ocorrer do usuário digitar uma quantidade que é inválida, no caso uma quantidade negativa. Então a gente vai utilizar esse condicional aqui. Enquanto qtd operações for menor que 1, a gente executa o conteúdo desse laço aqui. E o que ele vai ter? Ele vai ter um printf, digite a quantidade de operações, certo? E aqui a gente scanf, porcentagem de qtd operações. Aí no caso, se a quantidade de qtd operações for menor que 1, a gente exibe uma mensagem na tela. If qtd operações for diferente de 1, for menor que 1, printf quantidade inválida. Beleza. Agora aqui embaixo a gente vai ter um condicional para cada uma das nossas operações, beleza?
no caso a gente vai ter if operação for igual a 1, a gente vai realizar a soma. Se operação for igual a 2, a gente vai realizar a subtração. Se operação for igual a 3, a gente vai realizar a multiplicação. E se for 4, a gente vai realizar as operações de divisão. Vamos começar aqui com a soma. Mas antes disso, só vamos dar uma limpada na tela para quando o jogo começar. systemcls. Beleza. Agora sim. A gente pode copiar o cabeçalho da nosso joguinho também. Vou colocar ele aqui. Beleza. Pronto. Agora a gente pode começar. Bom, a gente vai ter um laço que ele vai ser utilizado para gerar as N operações que o usuário deseja responder, né? Que no caso é o nosso QTD operações. Então ele vai ser implementado da seguinte forma: QTD operações e mais. Ou seja, a cada iteração a gente vai gerar uma operação com dois números gerados aleatoriamente, né? Duas operações de soma. Aí agora eu vou implementar essa primeira parte e depois eu explico o que está acontecendo aqui, beleza? Primeiro a gente vai gerar os nossos dois números, né? Usando a nossa função rand, que nem eu tinha comentado no início do vídeo, que ela é da biblioteca stdlib, subt, mais 1. Aí o número 2 é a mesma coisa, rand. Posso até copiar e colar para ser mais rápido. Pronto. Aí beleza, a gente tem os nossos dois números gerados aleatoriamente, números de 1 a 50. E a gente pode imprimir o seguinte: printf operação, para o usuário saber em qual operação que ele está, né? Porcentagem D de porcentagem D. Ou seja, a primeira operação de 10, dependendo do tanto que ele escolher, né? Aí aqui a gente vai ser 1 mais 1, vai ter 1 mais 1, QTD operações, que é a quantidade de operações que ele desejou responder. E aqui a gente escreve a nossa operação, que é uma soma, então é porcentagem D mais porcentagem D. Definimos os números que vão aparecer para os especificadores de formato, que é o num1 e o num2. E aqui a gente captura a resposta do jogador. Resposta. Pronto. Uma vez que a gente capturou a resposta, a gente vai gerar nosso gabarito, que vai ser o quê? A resposta em si, né? Que é um num1 mais um num2, que pode ser que o jogador digite um número incorreto, que não seja esse daqui, o resultado dessa operação. Agora sim, if a nossa resposta for igual a gabarito, quer dizer que ele digitou a resposta correta. A gente incrementa pontos. E exibe uma mensagem de correto, né? Correto. Pronto. Beleza. Se a resposta não for igual a gabarito, quer dizer que ele digitou a resposta incorreta. Então, errou. Daí a gente exibe a resposta correta. Porcentagem D e gabarito. Beleza. Aí aqui no final, só dar uma quebra de linha para dividir as operações, certo? Beleza. Agora vamos dar uma recapitulada aqui. Esse laço aqui ele vai ser executado pela quantidade de operações que o usuário desejar. E a cada iteração a gente vai gerar dois números aleatoriamente. E como se dá essa geração de números? Como eu expliquei, a função srand ela é utilizada para gerar uma semente, né, geralmente a partir do tempo do sistema, que ela vai ser utilizada aqui na geração dos números aleatórios. E como funciona essa operação? A função rand ela gera números em um intervalo definido. Geralmente, esse intervalo é definido de 0
até um número menor que o número definido. Nesse caso, seria o quê? Se a gente definir o nosso range como 50, essa função aqui ela vai gerar números de 0 até 49, beleza? Se o nosso range for 10, ela vai gerar números de 0 até 9. E se o nosso range aqui, se a nossa limite for 100, ela vai gerar números de 0 até 99. Por isso que sempre que a gente gera um número aleatório aqui, com base nessa instrução, a gente soma 1. Porque uma vez que ele gera 0, 0 somado com 1 vai ser 1. Se ele gera 9, 9 somado com 1 vai ser 10, certo? E assim a gente atinge os nossos intervalos conforme a gente definiu no nosso jogo, certo? Daí de posse dessas operações, de posse desses números, a gente já tem as nossas operações definidas. No caso vai ser um 1 mais um 2, né? Capturamos aqui a resposta do usuário, geramos o gabarito, comparamos com a resposta digitada, incrementamos o ponto e exibimos se foi correto ou não. Se não, ele errou e exibimos a resposta correta. A operação de subtração vai ser análoga a essa daqui. Então a gente pode apenas copiar e colar o código e alterar apenas onde for conveniente. No caso seria o quê? Seria a operação aqui do printf e a geração do nosso número aleatório, do gabarito, digo. Certo? Aqui vai continuar a mesma coisa, que o nosso intervalo de soma e subtração é de 1 até 50, né? Então aqui não vai mudar. Então aqui a gente já tem a nossa função de subtração também implementada. Agora vamos para a multiplicação. A de multiplicação também vai ser parecida. O que vai mudar aqui vai ser apenas isso daqui, porque o nosso limite para multiplicação é de 1 a 10. Então, o nosso max aqui vai ser o max multi, ou seja, que vai gerar número de 0 a 9. Aí 9, se for 0, 0 somado mais 1 dá 1. Se for 9, 9 somado com 1 dá 10, beleza? Então a gente tem essas operações. Aqui a gente altera o símbolo da operação e na hora de gerar o gabarito a gente altera aqui a operação também. Basicamente é isso, beleza? Então aqui a gente também já tem a nossa operação de multiplicação implementada. Na nossa operação de divisão, a gente vai precisar tratar um caso, porque na divisão a gente vai estar trabalhando apenas com divisões inteiras. Então a gente vai ter que criar um pequeno condicional aqui para verificar se um número ele é divisível por outro. Ou seja, se o número 1 dividido pelo número 2 deixa resto 0. Só depois que essa condição for verdadeira que a gente vai exibir ela para o usuário. Então a gente pode utilizar esse laço de repetição aqui para gerar esse número, né? Esses números. Então como ele vai funcionar? A gente vai gerar um num1, que vai ser o range. Aí a mesma ideia, no caso aqui a gente vai gerar o max div, né? Que é 100 mais 1. E o nosso num2, que é range, porcentagem max div mais 1. Pronto. Aí aqui a gente vai ter números de 1 a 100. Esse daqui é o nosso dividendo e esse daqui é o nosso divisor. Então qual vai ser a condição? Enquanto o nosso num1 mod num2 for diferente de 0, ou seja, enquanto o num1 não for divisível pelo num2, a gente vai gerar um número aleatório aqui. Beleza? Uma vez que essa condição é falsa, quer dizer que a gente gerou números que resultam em uma divisão inteira, certo? Então aqui a gente pode fazer a mesma coisa que fizemos aqui. Então eu posso até copiar esse trecho de código. Colar aqui, operação, QTD operações, aqui a divisão. Num dividido por num2, gabarito. E pontos
tudo certo. Beleza. Terminamos a nossa operação de divisão também. Beleza. Deixa eu só consertar a indentação. Beleza. Pronto. Uma vez que o usuário escolheu uma dessas operações e respondeu as N operações dele, a gente vai exibir o resultado da partida, né? Mas antes disso, vamos fazer uma coisa. Se a pontuação dele for maior que o nosso ponte máxima, quer dizer que ele fez uma pontuação acima da pontuação máxima anterior, né? Então a ponte máxima recebe pontos, que é a nova pontuação. E o nome do jogador com pontuação máxima, ou seja, o nosso nome top, recebe o nome, né? strcpy, que é uma função da biblioteca string.h que pega o conteúdo dessa string aqui e copia para essa daqui, beleza? Bom, daí a gente exibe, né, a pontuação do jogador, printf, pontuação. Aí, porcentagem D de a quantidade de operações que ela acertou da quantidade que ele escolheu, né? Então aqui vai ser pontos QTD operações. Beleza. Bom, uma vez que essa partida terminou, a gente pode exibir uma mensagem para o usuário perguntando o que ele deseja fazer. No caso aqui a gente definiu como retornar ao menu ou sair, né? E isso pode ser feito da seguinte forma: printf, um laço de repetição, né? Para caso ele digite uma opção incorreta, que deseja fazer. E printf menu e printf 0 saiu. Aí nós capturamos a opção scanf, porcentagem de opção. Beleza. Aí no caso, se a opção for inválida, a gente exibe uma mensagem na tela. Se a opção for diferente de 1 e opção for diferente de 0, a gente dá um printf opção inválida. Beleza. Bom, aí aqui é a mesma coisa, né? Que ele vai ter que executar o conteúdo do laço até que a opção seja válida. While. Enquanto a opção for diferente dessas daqui. Beleza? Com isso, a gente termina o fluxo da nossa partida, né? De operações, de resolução de operações. Que no caso é esse primeiro if aqui, que a gente definiu bem lá no início do código. Vamos lá. Se a opção não for 1, if a opção não for 1, quer dizer que ela vai ser a opção 2, né, no caso. E if opção 2, que no caso é a pontuação máxima, a gente faz o quê? A gente limpa a tela. Aí a gente pode exibir o nosso cabeçalho para mostrar qual o jogador, né, que teve a pontuação máxima até o momento. Ls, aí a gente faz assim, pontuação máxima, printf, pontuação máxima. Aí dá um printf jogador. Aí aqui a gente vai exibir o nome dele. Aí é nome
top. E a pontuação, que vai ser pontos. Porcentagem de fonte máxima. Beleza. Uma vez que o usuário viu essas informações aqui, a gente pode exibir esse mesmo menu para perguntar o que ele deseja fazer. Certo? Se ele deseja jogar uma nova partida, ou sair, né, no caso. Beleza. O que deseja fazer? Menu 1, sair, opa, certo. Então aqui a gente terminou a nossa opção 2. Bom, e creio que com isso a gente termina o nosso jogo. Já está tudo implementado. Certo. A gente já pode fazer alguns testes aqui. Vamos lá. Vamos ver a pontuação máxima. Pontuação máxima, jogador nenhum, né? Ponto zero. Então vamos voltar para o menu. Vamos iniciar uma nova partida. Daniel. Operação. Vou fazer umas multiplicações aqui. Quantidade. Vou fazer 5. Pronto. 6, correto. Eu vou errar essa. Errou. É 7. 3 vezes 1 é 3. 1 vezes 6 é 6. 9 vezes 6, 54. Pontuação. 4 de 5. O que deseja fazer? Retornar para o menu. Agora vamos ver a pontuação de novo. Pontuação máxima, Daniel, 4. Certo? Vamos fazer algumas somas agora. Vou colocar aqui um nome diferente. Einstein. Vai fazer algumas somas. Quantidade de operação 3. 70, 80, 90. Vou errar essa. 12. Correta é 58. E aqui é 67. Beleza? Acertou 2 de 3. Vamos voltar ao menu. E vamos ver a pontuação máxima. Continua sendo a minha, né? Com 4. Beleza. Agora vamos fazer algumas divisões. Pessoal, antes de executar a divisão, eu percebi que eu esqueci um detalhe importante. De colocar todo o corpo do condicional dentro do nosso for, né? Para ele executar a quantidade de operações que o usuário desejar. Aqui ele só está executando uma vez. É bem simples de corrigir. É só colocar isso daqui. Dentro desse for. Aqui do while. Beleza, corrigido. Pronto. Agora sim, a gente pode testar a nossa divisão. Vamos lá. Agora a nossa pontuação máxima foi perdida, né? Porque eu comecei de novo. Mas vamos fazer de novo aqui uma multiplicação para ele substituir a anterior. Eu vou colocar 3, 18, eu vou errar essa, 12 e 30. Beleza. Agora vamos executar as nossas divisões. Era o Ramanujan. Divisão 4. Quantidade 5. 56 dividido por 14 dá 4. 35 dividido por 1 dá 35. 85 dividido por 85 dá 1. 65 por 65 dá 1. 48 por 16 dá 3. Certo? Acertei 5 de 5. Vamos voltar ao menu. E agora a pontuação máxima que tem que ter lá é a do Ramanujan, né? E deu certo. Pontuação 5. Aqui eu vou sair direto. É isso por hoje. Espero que você tenha gostado. E até a próxima.